Ela foi tratada como criminosa na porta do próprio gabinete. Riram da cara dela. Disseram que juiz não se parece com você. Mas em vez de gritar, em vez de se defender, ela sentou e observou. Viu o envelope branco trocar de mãos. Viu uma mulher desesperada ser extorquida pelo próprio sistema que deveria protegê-la. Viu o carimbo ser girado para trás, transformando o desespero em dinheiro sujo. E quando finalmente passou o cartão naquele leitor, quando a luz vermelha virou verde e a porta se abriu, o silêncio foi mais alto que qualquer grito. Porque às vezes a vingança não vem com palavras. Vem com um bip. Se inscreve agora e diz de onde você está assistindo, porque o que acontece depois vai te deixar sem ar. O prédio parecia engolir a luz da manhã. Anneliese Vaughn parou diante das portas duplas de vidro escurecido. Respirou fundo. O ar cheirava a café requentado e cera velha de chão. Ela apertou a alça da pasta de couro contra o ombro. 52 anos. 30 na carreira. E ainda sentia o peso de entrar em lugares novos. A fachada tinha manchas escuras subindo pelas colunas. As janelas estreitas pareciam fechar os olhos para a rua. Anneliese empurrou a porta. O saguão estava vazio. Seus passos ecoaram no piso de mármore frio. Ela não foi direto ao gabinete. Decidiu caminhar primeiro. Sentir o espaço. Deixar o corpo se ajustar àquele novo mundo. À esquerda, bancos de madeira enfileirados como em igreja antiga. À direita, o balcão de vidro do cartório, ainda fechado. Ela caminhou devagar, observando os cartazes amarelados nas paredes. Respeite o silêncio. Desligue o celular. Horário de atendimento, 8h17. Nenhum cartaz dizia, bem-vindo. Anneliese pensou no pai. 83 anos. Sozinho em casa desde que a mãe morrera. Foi por ele que ela pedira a transferência. Depois de tanto tempo longe, queria estar perto nos anos que restavam. Mas havia algo errado ali. Ela sentiu isso nos primeiros 5 minutos. Uma tensão invisível. Um cheiro de medo misturado com desinfetante. O balcão de vidro a atraiu como ímã. Ali estava o coração do prédio. O lugar onde o povo tocava a justiça. Anneliese se aproximou devagar. Olhou para as cadeiras vazias atrás do vidro. Viu pilhas de papel, carimbos, canetas presas em correntes. É aqui que tudo acontece, ela disse baixo. Decidiu esperar, observar. Não se anunciar ainda. Anneliese voltou para os bancos e se sentou no mais distante. Colocou a pasta no colo. Suas mãos descansaram sobre o couro macio. Esperaria a chegada dos funcionários. Veria como o fórum acordava. Só então se apresentaria. O relógio na parede marcava 7h40. O silêncio quebrou às 7h50. Uma mulher surgiu pelo corredor lateral. Alta. Cabelos em penteado rígido como torre. Óculos pendurados em corrente dourada. Blazer azul marinho com ombreiras exageradas. Anneliese a observou sem se mover. A mulher abriu o balcão com chave própria. Não olhou para os lados. Ligou o computador. Ajeitou os papéis com movimentos bruscos. Tudo nela gritava, dona do lugar. Às 7h58, um rapaz apareceu. Jovem. Terno barato, mas bem passado. Pasta desgastada debaixo do braço. Ele se aproximou do vidro com passos hesitantes. Bom dia, ele disse. Eu preciso... A mulher ergueu um dedo sem olhar para ele. Espera. O rapaz ficou parado. 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. Eu só queria... Eu disse, espera. A voz era cortante, fria. O rapaz baixou os olhos. Suas mãos apertaram a pasta. Anneliese contou no relógio interno. 3 minutos. 4. 5. Finalmente a mulher olhou para cima. O que você quer? Eu preciso protocolar uma petição urgente. Urgente para quem? Para o meu cliente. Ele está... Todo mundo acha que o caso dele é urgente. O rapaz engoliu seco.
Mas a promotora disse que... A promotora não manda aqui, eu mando. O silêncio pesou. Annelise viu o rosto do rapaz ficar vermelho. Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Desculpa, eu só... Deixa na caixa e volta daqui 2 horas. 2 horas, mas... Você quer protocolar ou quer discutir? O rapaz depositou os papéis na caixa de entrada. Seus dedos tremiam. Ele recuou. Virou-se. Caminhou para a saída com os ombros curvados. Annelise apertou a pasta no colo. Aquilo não era apenas grosseria. Era crueldade sistemática. Um recado claro. Você não importa, eu importo. A mulher voltou ao computador. Suas unhas pintadas de vermelho batiam no teclado com irritação. Ela parecia alimentada pelo poder de fazer outros esperarem. Annelise decidiu esperar mais. Precisava entender a extensão daquilo. Às 8h15, Annelise se levantou. Caminhou até o balcão com passos calmos. Colocou a pasta sobre o balcão de mármore frio. Sorriu educadamente. Bom dia. A mulher olhou para cima. Seus olhos percorreram o rosto de Annelise. Demoraram-se na pele negra. Desceram para o tailleur simples. Voltaram para o rosto. Sim? Eu sou Annelise Von, a nova juíza. Vim buscar. A nova o quê? Annelise manteve o sorriso. Juíza. Assumi a 3ª vara criminal ontem no papel. Hoje é meu primeiro dia presencial. A mulher inclinou a cabeça. Estreitou os olhos. Juíza. Isso mesmo. Um silêncio. Depois um som estranho. Baixo primeiro, depois mais alto. Riso. A mulher estava rindo. Você, juíza? Sim. Olha, querida, não sei que brincadeira é essa. Não é brincadeira, eu sou... Juiz não se parece com você. As palavras caíram como pedras. Annelise sentiu o calor subir pelo pescoço. Suas mãos se fecharam sobre a pasta. Mas ela manteve a voz firme. Peço que verifique o sistema. Annelise Von. V-A-U-G-H-N. A mulher nem tocou no computador. O corredor dos réus é ali. Tem fila de atendimento depois das 9. Eu não sou ré. Eu sou... Todo mundo diz isso. Senhora, eu estou pedindo educadamente que... E eu estou... Mandando você ir para a fila. Como todo mundo. Annelise respirou devagar. 1 vez. 2 vezes. Ela conhecia aquele jogo. Conhecia desde jovem. Quando a subestimaram na faculdade. Quando duvidaram dela no primeiro dia de promotoria. Quando riram do seu nome na lista de nomeações. Qual é o seu nome? Annelise perguntou baixo. Brenda Hatcher, escrivã-chefe. 30 anos de casa. Obrigada, Brenda. Annelise recuou um passo. Olhou para o vidro, para a placa, para a expressão de triunfo no rosto da mulher. Depois virou-se. Caminhou de volta para os bancos. Sentou-se. Colocou a pasta no colo novamente. E esperou. O banco de madeira era duro. Annelise se acomodou. Cruzou as mãos sobre a pasta. Seu rosto não mostrava nada. Nem raiva. Nem humilhação. Apenas calma profissional. Mas o peito ardia. Ela conhecia aquela dor. A mistura de descrédito e desrespeito. A sensação de ter que provar o óbvio. De carregar credenciais que nunca pareciam suficientes quando sua pele era negra. Juiz não se parece com você. A frase ecoava. Annelise respirou fundo. Contou até 10, depois até 20. Decidiu transformar a humilhação em ferramenta. Se Brenda não sabia quem ela era, ótimo. Annelise poderia observar sem máscaras. Ver como o fórum realmente funcionava quando ninguém fingia boas maneiras. O saguão começou a encher. 8h30. 9 horas. Mais pessoas chegavam. Annelise observou tudo. Viu uma senhora idosa se aproximar do balcão. A mulher tremia. Segurava papéis amassados. Por favor, eu preciso... Preencha a ficha primeiro. Mas eu não sei onde. Não é minha obrigação ensinar. A senhora recuou. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Annelise apertou os lábios. Depois viu um homem jovem, roupas simples, mãos calejadas de trabalho braçal.
Eu vim pegar uma certidão. Brenda olhou para ele. Fez uma careta. Você está com cara de quem dormiu de roupa. Eu vim direto do trabalho noturno. Aqui não é albergue. Se arruma antes de vir. O homem baixou a cabeça. Saiu sem a certidão. Annelise sentiu o sangue ferver. Mas continuou observando. Um advogado bem vestido chegou. Terno caro, gravata de seda, perfume forte. Brendinha, meu amor. Rex, que surpresa. A voz mudou completamente. Doce, solícita. O advogado não entrou na fila. Contornou o balcão, bateu na porta lateral. Brenda abriu com um sorriso largo. Annelise inclinou a cabeça. Estreitou os olhos. Algo estava acontecendo ali. Algo errado. Annelise mudou de posição no banco. Tinha ângulo melhor agora. Via a porta lateral entreaberta. O advogado, Rex, Brenda o chamara, estava dentro, de pé perto da mesa dela. Falavam baixo. Riam. Annelise forçou a audição. 3 processos essa semana, Rex dizia. 3. Você está me matando. Mas eu te recompenso bem. Mais risadas. Annelise viu quando Rex tirou algo do bolso interno do paletó. Um envelope branco, grosso. Ele o colocou sobre a mesa. Brenda olhou ao redor. Não viu Annelise no banco distante. Pegou o envelope. Abriu uma gaveta. Enfiou dentro. Fechou com chave. Você é um anjo, ela disse. Anjo que paga bem. Os processos vão andar rápido, como sempre. E aquela informação que eu pedi? Já está no envelope também. Endereço da testemunha. Annelise sentiu um frio na nuca. Endereço de testemunha. Isso era informação protegida, sigilosa, especialmente em casos criminais. Rex saiu pela porta lateral. Acenou para Brenda. Caminhou pelo saguão com a confiança de quem nunca foi questionado. Annelise gravou cada detalhe. O horário, 9h12. O envelope, branco, tamanho A4, grosso. A gaveta, superior direita da mesa de Brenda. A conversa, favorecimento de processos e quebra de sigilo. Ela tinha acabado de testemunhar corrupção. Não uma teoria, não uma suspeita. Um crime real, acontecendo na frente dela. Annelise fechou os olhos, respirou fundo. Quando os abriu, sua decisão estava tomada. Aquilo não terminaria com um pedido de desculpas, nem com uma reclamação administrativa. Aquilo terminaria com investigação, com consequências, com justiça. 9h23. Uma mulher entrou correndo no saguão. Annelise olhou para cima. A mulher estava ofegante, cabelos despenteados, olhos vermelhos e inchados, roupas amarrotadas. Ela tinha uma pasta de documentos apertada contra o peito. Por favor! A voz saiu alta, desesperada. As pessoas na fila se viraram. A mulher atropelou a fila. Chegou direto ao balcão. Por favor, eu preciso protocolar isso agora. Brenda olhou para ela com frieza. A fila é ali. Mas é urgente. É uma medida protetiva. Todo mundo acha que o caso dele é urgente. Ele sabe onde eu moro. Ele me ligou essa manhã dizendo, fila, ali. A mulher começou a chorar. Lágrimas escorriam pelo rosto. Por favor, eu tenho medo. Ele vai me matar. Eu sei que vai. Brenda suspirou. Olhou para o relógio na parede. Você está atrasada. Atrasada? Protocolo de medida protetiva emergencial é até 8 da manhã. Mas eu não sabia. Ninguém me disse. Ignorância da lei não é desculpa. A mulher se curvou sobre o balcão. Soluçava. Por favor, eu imploro. Meus filhos, eu tenho 2 filhos pequenos. Brenda ficou em silêncio. Olhou ao redor. Inclinou-se para a frente. Talvez haja um jeito. A voz mudou. Ficou baixa. Conspiratória. A mulher ergueu o rosto. Esperança brilhando nos olhos. Um jeito? Existe uma taxa, emergencial, para casos como o seu. Taxa? R$ 150, em dinheiro. Annelise congelou no banco. Taxa emergencial? Não existia isso. Em lugar nenhum. Era invenção. Era extorsão.
A mulher abriu a bolsa com mãos trêmulas. Tirou notas amassadas. Contou. Recontou. Eu tenho. Eu tenho o dinheiro. Ótimo. A mulher passou as notas por baixo do vidro. Brenda as pegou, enfiou no bolso do blazer. Depois pegou o carimbo, girou o mostrador. Annelise viu tudo. O carimbo marcava 9h25. Brenda girou para trás, para 7h58. Bateu no papel. Pronto. Protocolado dentro do prazo. A mulher pegou o protocolo. Apertou contra o peito. Chorou de alívio. Obrigada. Muito obrigada. Ela saiu cambaleando. Annelise ficou sentada, imóvel. O coração batia forte. Ela tinha acabado de ver uma mulher em perigo ser extorquida pelo próprio sistema que deveria protegê-la. R$ 150. Talvez o dinheiro do aluguel, ou da comida das crianças. E o carimbo adulterado. Falsificação de documento público. Annelise levantou-se devagar. Suas pernas tremiam, não de medo, de raiva. Annelise ficou de pé perto da coluna, observando, memorizando, construindo o caso na mente. 10h. Um oficial de segurança passou por ela. Homem mais velho, uniforme gasto, expressão cansada. Ele se aproximou do balcão com um café na mão. Bom dia, Brenda. Bom dia, Frank. O oficial, Kent, segundo o crachá, apoiou-se no balcão. E aí, como está sendo o dia? Igual sempre. Gente que não sabe preencher formulário. Advogado querendo furar fila. Normal. Brenda baixou a voz. Mas não o suficiente. E tem a juíza nova. Ah, é? Já chegou? Supostamente. Uma mulher apareceu aqui mais cedo dizendo que era juíza. Kent riu baixo. Dizendo? Pois é. Negra. Roupa simples. Não tinha cara de juíza. E o que você fez? Mandei ela para a fila dos réus. Os dois riram. Annelise sentiu o rosto esquentar. Deve ser alguma cota, Brenda continuou. Sabe como é hoje em dia. Qualquer um vira juiz. Vamos ter que treinar mais uma, então. Eu não treino ninguém que não respeita a hierarquia. Kent deu de ombros. Bebeu o café. Boa sorte com isso. Ele se afastou. Caminhou na direção da sala 3B. Annelise o seguiu com os olhos. Viu quando ele passou por ela sem olhar. Como se ela fosse invisível. Ou pior, como se ela fosse só mais uma pessoa pobre esperando atendimento. Ela respirou fundo. Aquela arrogância, aquele desprezo casual, aquele racismo nem disfarçado. Tudo isso existia porque ninguém confrontava, porque ninguém pagava o preço, porque o sistema protegia os próprios. Annelise olhou para o relógio. 10h15. Hora de parar de observar. Hora de agir. Annelise caminhou até a porta lateral. A porta que dava acesso às áreas restritas, aos gabinetes dos juízes, às salas privadas. Brenda a viu se aproximando. Ei, aquela porta não é para o público. Annelise não respondeu. Tirou algo do bolso do blazer. Um cartão plástico, branco com tarja magnética preta. Eu disse que aquela porta... Annelise aproximou o cartão do leitor. Bip. A luz vermelha piscou. Mudou para verde. Clique. A fechadura destravou. O saguão ficou em silêncio absoluto. Brenda levantou-se da cadeira. Boca aberta. O que... Como você... Annelise empurrou a porta. Parou. Virou-se. Olhou, diretamente para Brenda. Eu sou a juíza Annelise Von, da 3ª Vara Criminal. Sua voz era calma, firme, clara. Eu quero a chave das minhas dependências, o material de boas-vindas e um café no meu gabinete em 10 minutos. Brenda empalideceu. Eu não sabia... Não sabia? Ou não quis saber? Silêncio. Annelise deu um passo para dentro. Ah, e Brenda? Sim? O administrador vai querer conversar com você. Sobre a recepção de hoje e sobre algumas outras coisas que eu observei. O rosto de Brenda perdeu toda a cor. Annelise entrou. A porta se fechou atrás dela com um clique suave. No saguão,
as pessoas começaram a sussurrar. Kent, parado perto da sala 3B, ficou paralisado. E Brenda, pela primeira vez em 30 anos, sentiu algo que nunca havia sentido ali. Medo. O corredor dos juízes era silencioso. Annelise caminhou devagar. Seus sapatos faziam eco no piso de mármore. Ela passou por portas fechadas com placas douradas, nomes de juízes que ela ainda não conhecia. No final do corredor, encontrou sua porta. Juíza Annelise Vaughn, 3ª Vara Criminal. Ela abriu. Entrou. O gabinete cheirava a verniz fresco e papel velho. Uma mesa grande de madeira escura. Estantes vazias. Cadeiras de couro desgastado. Annelise fechou a porta. Apoiou as costas nela. E finalmente permitiu que o tremor viesse. Suas mãos tremiam. Seu peito subia e descia rápido. Os olhos ardiam. Juiz não se parece com você. A frase voltou. Doeu de novo. Depois de 30 anos. Depois de centenas de casos. Depois de provar seu valor 1000 vezes. Ainda assim. Ainda aquela frase. Annelise foi até o armário. Abriu. Lá estava. Pendurada. Pesada e escura. A beca. Ela a tirou do cabide. Passou a mão pelo tecido. Sentiu o peso nos ombros quando a vestiu. Aquele peso era familiar. Era o peso da responsabilidade, da autoridade, do símbolo, mas também era o peso de carregar a desconfiança, de provar sempre, de nunca ser presumida como competente. Annelise fechou os olhos. Lembrou da primeira vez que vestiu uma toga, como promotora federal. 25 anos atrás, uma sala cheia de homens brancos, todos a olhando, esperando que ela falhasse. Ela não falhou. Nunca falhou. E não começaria agora. Annelise abriu os olhos. Olhou-se no espelho pequeno da parede. A mulher no reflexo tinha olhos cansados, mas firmes. Você já passou por coisas piores, ela disse baixo. Isso é só mais um dia. Mas não era, porque agora ela tinha visto corrupção, extorsão, racismo descarado. E ela não poderia fingir que não viu. Teria que agir, mesmo que isso a tornasse inimiga de todos naquele prédio. Annelise endireitou os ombros, ajeitou a beca, sentou-se à mesa e começou a escrever. 11 horas. A sala de audiências da 3ª Vara estava cheia. Advogados, réus, vítimas, testemunhas, todos esperando. A porta lateral se abriu. Todos de pé. Annelise entrou. Subiu os 3 degraus até o estrado. A beca fluía atrás dela. Sentou-se. Olhou para a sala. Todos a olhavam de volta. Ela viu surpresa em alguns rostos. Desconforto em outros. Bom dia. Eu sou a juíza Annelise Vaughn. A partir de hoje, assumo esta vara. Sua voz preencheu a sala. Tenho 3 regras simples. Pontualidade, preparo e respeito. Ela fez uma pausa. Respeito não é opcional aqui. Respeito ao tribunal, respeito aos colegas e, principalmente, seus olhos percorreram a sala. Respeito ao público que nos paga, aos cidadãos que confiam no sistema, a cada pessoa que atravessa aquela porta com esperança de justiça. Silêncio total. Se você veio preparado, terá um julgamento justo. Se veio para enrolar, será confrontado. Se veio para humilhar alguém... Ela inclinou a cabeça. Escolheu o tribunal errado. Um advogado na frente engoliu seco. Annelise abriu o primeiro processo. Processo número 41521. Ministério Público versus Carlos Alberto Santos. Defesa, está presente? Um jovem se levantou. Terno barato, mas limpo. Annelise o reconheceu. Era o rapaz humilhado no balcão mais cedo. Peterson, segundo a lista. Presente, Excelência. Sua voz tremia. Dr. Peterson, o senhor está preparado para esta audiência? Eu gostaria de pedir um adiamento. Meu cliente não conseguiu. A promotora se levantou. Excelência, já é o 3º adiamento. A vítima está cansada de vir aqui. Annelise ergueu a mão. Doutora, eu compreendo.
Mas o direito à ampla defesa não tem prazo de validade. Ela olhou para Peterson. Doutor, quanto tempo o senhor precisa? 2 semanas, por favor. Annelise assentiu. Deferido. 2 semanas. Próxima audiência dia 28. Peterson pareceu que iria desmaiar de alívio. Obrigado, Excelência. Quando ele se sentou, Annelise viu lágrimas nos olhos dele. E soube. Aquele pequeno gesto, aquela decisão simples, tinha corrigido, pelo menos em parte, a humilhação da manhã. Os casos continuaram. Annelise manteve o ritmo firme. Preciso. Justo. Um advogado caro tentou adiar uma audiência alegando compromisso inadiável em outro fórum. Doutor, o senhor foi notificado há 60 dias. Isso não é surpresa. Mas, Excelência, o outro caso é muito importante. Todos os casos aqui são importantes. Indeferido. O advogado sentou-se com o rosto vermelho. Em outro processo, um réu pobre mal sabia explicar o que tinha acontecido. Annelise o ouviu com paciência. Senhor, o senhor entende a acusação? Não muito, não, senhora. Doutor da defesa, explique para seu cliente. O defensor público começou a explicar em termos simples. Annelise esperou. Não apressou. Quando o réu finalmente entendeu, ela ajustou a pena. Proporcional. Justa. A multa será de 3 salários mínimos, parcelada. O senhor concorda? Sim, senhora. Muito obrigado. A sala respirava diferente agora. Havia surpresa. Mas também esperança. 11h45. Processo 4598. Sarah Jenkins. Medida protetiva. Annelise ergueu os olhos. Viu uma mulher se levantar. Mãos tremendo. Rosto ainda inchado de chorar. A mesma mulher do balcão. A que foi extorquida. Annelise sentiu o peito apertar. Senhora Jenkins, aproxime-se, por favor. Sarah caminhou até o microfone. Suas pernas tremiam. Senhora, a senhora pode me contar o que está acontecendo? E Sarah contou, com a voz embargada, com pausas para respirar. Contou sobre o ex-companheiro, sobre as ameaças, sobre o medo. Ele disse que sabe onde eu moro, que vai me pegar quando eu menos esperar, que os meninos vão ficar órfãos. A senhora tem filhos? 2, 4 e 6 anos. Annelise escreveu. Fez perguntas precisas, calmas. Deixou Sarah falar. E quando terminou, sua decisão estava tomada. Eu concedo a medida protetiva. Afastamento mínimo de 500 metros. Proibição de contato, imediata. Sarah começou a chorar. Obrigada. Muito obrigada. Annelise olhou para o oficial Kent. Oficial, providencie escolta para a senhora até a saída. E contate o programa de proteção. Sim, senhora. Annelise abriu o processo físico e viu o carimbo, vermelho. 7h58. Ela sabia a verdade. Sabia que Sarah chegara depois das 8. Sabia sobre o dinheiro, sobre a extorsão. Oficial, traga Brenda Hatcher aqui, agora. A sala ficou tensa. Advogados trocaram olhares. Réus sussurraram. Kent saiu. Voltou 3 minutos depois. Brenda entrou pela porta lateral. Pálida. Sim, Excelência. Annelise apontou para o processo. Este carimbo, senhora Hatcher, a que horas foi feito? Às 7h58. Como está marcado? Tem certeza? Sim. Annelise olhou para Sarah. Senhora Jenkins, a que horas a senhora chegou ao fórum? Sarah hesitou. Olhou para Brenda. Depois para Annelise. Eu cheguei por volta das 8h20. Eu sei que estava atrasada, mas... E o que aconteceu no balcão? Silêncio. Sarah baixou os olhos. Senhora Jenkins, Annelise disse suavemente. A verdade. Por favor. Ela disse que eu estava atrasada, que não podia protocolar. Mas disse que havia um jeito. Que jeito? Uma taxa. R$ 150. Murmúrios explodiram na sala. Brenda ficou branca. Isso não é verdade, ela está mentindo. Annelise ergueu a mão. Silêncio. Olhou para Brenda. Senhora Hatcher,
Existe alguma lei que prevê taxa emergencial para protocolo de medida protetiva? O sistema estava com problema. Sim ou não? Não, mas... E existe alguma lei que autoriza a escrivã a receber dinheiro diretamente do público? Não. Então como a senhora explica os R$ 150? Brenda abriu a boca. Fechou. Annelise se inclinou para a frente. E como explica o carimbo marcando 7h58 quando testemunhas viram esta mulher chegar depois das 8h20? Brenda começou a suar. Deve ter havido um engano. Falsificação de documento público não é engano. É crime. O silêncio era absoluto. Annelise pegou o telefone. Oficial Kent, lacre a mesa de trabalho da senhora Hatcher. Computador, gavetas, tudo. Excelência, isso é um absurdo. E chame o administrador, imediatamente. Kent pareceu congelado. Oficial, agora. Ele saiu correndo. Brenda ficou parada, tremendo. E Annelise voltou aos processos, como se nada tivesse acontecido. 12:00. O administrador chegou. Homem de 50 e poucos anos, terno cinza, expressão irritada. Excelência, posso saber o que está acontecendo? Annelise fez um recesso, pediu que todos saíssem. Ficaram apenas ela, o administrador, Brenda e Kent. Senhor administrador, presenciei hoje uma série de irregularidades graves. Ela relatou. Ponto por ponto. A humilhação no balcão. O envelope com Rex, a extorsão de Sarah, o carimbo adulterado. O administrador ficava cada vez mais pálido. Excelência, com todo respeito, a senhora está aqui há algumas horas. Talvez tenha mal interpretado. Eu não mal interpretei, eu testemunhei. Mas Brenda está aqui há 30 anos. Ela é uma funcionária exemplar. Funcionária exemplar não extorque vítimas de violência doméstica. Brenda chorou. Eu não extorqui. Eu só quis ajudar. Ajudar cobrando dinheiro não previsto em lei? O sistema estava travado. Então por que girou o carimbo para trás? Silêncio. Annelise abriu a gaveta que Kent havia lacrado. Dentro, 2 maços de dinheiro. Um envelope grosso, bilhetes com anotações. O administrador olhou. Empalideceu ainda mais. Isso não pode estar aqui. Annelise pegou o envelope. Abriu. Dentro havia um papel, com nomes, endereços. Testemunhas, ela disse baixo. Informações sigilosas, que foram vendidas. O administrador sentou-se pesadamente. Meu Deus! Annelise pegou o telefone. Preciso falar com a promotoria. Setor de integridade pública. Brenda gritou. Não, por favor, eu tenho família, eu vou perder tudo. Annelise olhou para ela. E as pessoas que a senhora humilhou? E a mulher que a senhora extorquiu? E as testemunhas cujos endereços a senhora vendeu? Eu não pensei. Exatamente, a senhora não pensou. Durante 30 anos. A ligação foi atendida. Promotoria? Aqui é a juíza Annelise Vaughn, da 3ª Vara Criminal. Preciso de uma equipe de investigação. Urgente. Ela desligou. Olhou para Brenda. A senhora vai esperar aqui. Não sai. Não toque em nada. Depois olhou para Kent. Oficial, fique com ela. Se ela tentar sair, detenha. Kent assentiu. Pálido. E Annelise saiu. Voltou para a sala de audiências. Tinha mais processos para julgar. 1h da tarde. Annelise estava no gabinete. Tentava comer um sanduíche, mas o estômago estava fechado. O telefone tocou. Juíza Vaughn. Excelência, aqui é o juiz Miller, presidente do fórum. Voz fria, irritada. Juiz Miller, bom dia. Bom dia? A senhora chegou aqui ontem e já está desmontando o cartório? Eu estou corrigindo irregularidades. A senhora está criando um circo. Brenda Hatcher é uma funcionária de 3 décadas, que cometeu crimes, múltiplos. A senhora não pode simplesmente... Sim, eu posso. E vou. Silêncio tenso. Excelência, com todo respeito, há protocolos, há hierarquias, há procedimentos. E há crimes, flagrantes.
mas chamou a promotoria sem consultar ninguém. Consultar quem? Os cúmplices? Miller respirou fundo. A senhora está insinuando que... Eu não estou insinuando. Estou afirmando. Vi um advogado entregar um envelope. Vi dinheiro ser trocado. Vi documentos sigilosos serem vendidos. Isso são acusações graves, baseadas em provas concretas. Outro silêncio. Juíza Vaughn, a senhora está aqui há um dia, não conhece como as coisas funcionam. Às vezes há arranjos informais que... Arranjos informais? A voz de Annelise ficou gelada. Juiz Miller, extorsão não é arranjo informal. Falsificação de documento não é arranjo informal. Venda de dados sigilosos não é arranjo informal. Eu não quis dizer... Que sim. O senhor quis dizer que todo mundo fecha os olhos. Que é assim que funciona. Que eu deveria me adaptar. Silêncio. Bem, eu não vou me adaptar. Eu vou mudar. Com ou sem o apoio do senhor. A senhora vai se arrepender disso. Talvez, mas pelo menos vou dormir de consciência limpa. Annelise desligou. Suas mãos tremiam. Ela sabia o que aquilo significava. Significava que estava sozinha, contra o sistema inteiro, mas não podia voltar atrás agora. 2 horas. A equipe da promotoria chegou, 3 investigadores, 2 mulheres, 1 homem, expressões sérias. Annelise os recebeu no gabinete. Obrigada por virem rapidamente. Excelência, recebemos sua ligação. Pode nos explicar? Annelise explicou. Tudo, desde a chegada, a humilhação, as observações, o envelope, a extorsão. Os investigadores tomavam notas. A senhora tem provas? Testemunho direto. Meu, sou testemunha ocular. Isso pode ser complicado. A senhora é a juíza. Eu sei. Por isso chamei vocês, para fazer isso do jeito certo. A investigadora mais velha assentiu. Precisamos ver a mesa de trabalho. Está lacrada. Kent está guardando. Ótimo. Foram juntos até o cartório. Brenda estava sentada. Olhos vermelhos, mãos entrelaçadas. Senhora Hatcher, a investigadora disse. Sou doutora Campos, da promotoria. Preciso que a senhora abra suas gavetas. Eu não preciso. Na verdade, precisa. Ou obtemos um mandado. O que a senhora prefere? Brenda olhou para Annelise. Não encontrou piedade ali. Está bem. Abriu a gaveta superior. Os investigadores fotografaram tudo. O dinheiro, o envelope, os bilhetes. Depois abriram o envelope. Dentro, lista de nomes e endereços, anotações sobre processos, valores. Meu Deus, a investigadora murmurou. Olhou para Annelise. Isso é maior do que pensávamos. Annelise assentiu. Eu sei. A investigadora olhou para Brenda. Senhora Hatcher, a senhora está detida para averiguações. Brenda começou a gritar. Não, vocês não podem. Eu tenho direitos. E as pessoas que a senhora humilhou? Elas não tinham? Brenda foi conduzida para fora, algemada, chorando, e Annelise ficou ali, olhando o balcão vazio, sentindo o peso de tudo. 3 horas da tarde. Os investigadores vasculhavam o cartório. Annelise estava presente, observando, documentando mentalmente tudo. Excelência, encontramos mais coisas. A investigadora mostrou uma pasta escondida no armário. Dentro, recibos, anotações manuscritas, datas, valores. Isso documenta pelo menos 2 anos de pagamentos. Annelise folheou os papéis. Seu estômago revirou. Não eram apenas alguns casos isolados. Era sistemático, organizado, deliberado. E tem mais. O investigador homem mostrou outro papel. Uma lista de advogados, com valores ao lado de cada nome. Rex Donovan estava no topo. 2.500 horses, mensal. Annelise apontou o nome. Este homem, eu o vi hoje, entregando um envelope. A senhora pode reconhecê-lo? Perfeitamente. A investigadora fez uma ligação. Precisamos localizar Rex Donovan, advogado, provavelmente ainda no fórum. Pausa. Encontraram? Ótimo. Detenha. Não deixe sair.
Desligou. Olhou para Annelise. Ele está na sala 2A, audiência. Tragam ele para cá quando terminar. A investigadora hesitou. Excelência, com todo respeito, isso pode ficar feio. Já está feio, agora vai ficar público. Annelise não piscou. Esse homem comprou informações que colocaram vidas em risco. Ele vai responder. 40 minutos depois, Rex foi conduzido ao cartório. Ainda de terno impecável, mas o rosto estava tenso. Viu Annelise, os investigadores, a mesa aberta. Empalideceu. O que está acontecendo? A investigadora mostrou o envelope. O senhor reconhece isto? Rex olhou. Desviou os olhos. Eu não sei do que a senhora está falando. Não? Então não foi o senhor que entregou isto hoje pela manhã? Eu não. Porque temos uma testemunha ocular. Rex olhou para Annelise. Seus olhos se arregalaram. A senhora? Eu. Annelise deu um passo à frente. 9h12. O senhor entrou pela porta lateral. Entregou um envelope branco para Brenda Hatcher. Trocaram palavras sobre processos e informações de testemunhas. Rex começou a suar. Isso é um mal-entendido. É crime, corrupção ativa, violação de sigilo, possível obstrução de justiça. A voz de Annelise era fria. Precisa. O senhor vai precisar de um advogado, um bom. Rex cambaleou. Eu posso explicar? Ótimo. Explique para eles. Annelise apontou os investigadores. E saiu. Tinha uma decisão a tomar. 4 horas. Annelise estava no gabinete, sozinha. Um dos investigadores bateu na porta. Excelência, precisa ver isto. Entrou, trouxe uma fotocópia. Encontramos isto no envelope que Donovan entregou. Annelise leu. Era uma lista. Nomes, endereços completos, telefones, testemunhas, vítimas, informantes. Processo 3.847. Tráfico e associação criminosa. Annelise conhecia o caso. Júri marcado para daqui a 3 semanas. Uma dessas testemunhas é a irmã da vítima principal. Endereço protegido pelo programa. Seu coração disparou. O réu tem acesso a esta informação? Se Donovan passou para ele? Sim. Annelise pegou o telefone. Preciso de proteção imediata para... Ela leu o nome. Mariana Costa. Endereço protegido que foi vazado. A voz do outro lado confirmou. Enviando equipe agora. Annelise desligou. Respirou fundo. Quanto tempo até chegarem lá? 20 minutos. 20 minutos. Muito podia acontecer em 20 minutos. Ela fechou os olhos. Rezou baixinho. Por favor, que ela esteja bem. O investigador esperou em silêncio. O telefone tocou. Annelise atendeu rápido. Sim? Juíza Vaughn, equipe de proteção. Chegamos ao endereço. A testemunha está bem. Está sendo realocada agora. Annelise quase desabou de alívio. Obrigada, muito obrigada. Desligou. Olhou para o investigador. Ela está viva, por pouco. O investigador assentiu sério. Isso muda tudo. Não é só corrupção. É risco real à vida. Eu sei. Annelise se levantou. Quero Donovan e Hatcher formalmente detidos. Prisão preventiva. Já estamos providenciando. E quero auditoria completa. Todos os processos que passaram por aquele balcão nos últimos 5 anos. O investigador assobiou baixo. São milhares de processos. Então vamos começar logo. Ele saiu. Annelise ficou sozinha de novo. Olhou pela janela. O sol começava a descer. Seu primeiro dia estava terminando. E ela tinha destruído a estrutura inteira do fórum. 5 horas. Annelise foi chamada à sala de depoimentos. Brenda estava lá, com um advogado, homem jovem, nervoso. Excelência, o advogado começou. Minha cliente gostaria de cooperar. Cooperar? Sim, ela está disposta a contar tudo, em troca de considerações. Annelise olhou para Brenda. A mulher estava destruída. Cabelo desfeito, maquiagem borrada, olhos inchados. Senhora Hatcher, o que a senhora tem a dizer? Brenda começou a falar. Devagar, entre soluços.
Começou há muito tempo. 5 anos. Talvez mais. Como começou? Um advogado me ofereceu dinheiro para adiantar um processo dele. Quanto? R$ 200. E a senhora aceitou? Brenda baixou os olhos. Sim. Eu estava com dívidas. Meu marido tinha perdido o emprego. Continue. Depois outros advogados começaram a pedir. Ofereciam mais, 500, 1.000, 2.000. Quantos advogados? Uns 10, talvez 15. Annelise tomou nota. E as informações sigilosas? Brenda tremeu. Alguns pediam. Diziam que precisavam para preparar a defesa. E a senhora fornecia? Sim. Mesmo sabendo que era ilegal? Silêncio. Senhora Hatcher, responda. Sim, eu sabia. Annelise sentiu raiva subir. E a extorsão? Cobrar taxas inventadas? Isso foi depois, quando vi que podia, que ninguém reclamava. Por quê? Porque tinham medo, ou vergonha, ou não sabiam que era errado. Annelise se inclinou para a frente. A senhora se aproveitou de pessoas vulneráveis, assustadas, desesperadas. Brenda chorou. Eu sei. Foi errado. Eu só queria dinheiro. E poder. Brenda olhou para cima. O quê? Poder. A senhora gostava de controlar, de fazer esperar, de humilhar. Brenda não respondeu. Mas a resposta estava no silêncio. Annelise se levantou. Os investigadores vão colher seu depoimento formal. Liste todos os advogados, todos os casos, todas as quantias. E depois? Depois a justiça vai decidir. Annelise saiu. Cansada, exausta, mas aliviada. A verdade estava saindo. 6 horas. Rex Donovan foi trazido para a mesma sala. Com ele, um advogado diferente. Mais velho, mais caro. Juíza Vaughn, sou o Dr. Silveira. Represento o Dr. Donovan. Dr. Silveira. Annelise sentou-se. Seu cliente está em sérios problemas. Meu cliente está disposto a colaborar plenamente. Colaborar ou negociar? Silveira hesitou. Ambos. Annelise olhou para Rex. O homem estava pálido. O charme tinha evaporado completamente. Senhor Donovan, fale. Rex respirou fundo. Eu paguei para acelerar processos. Por anos. Quanto? 2.500 por mês. Annelise não demonstrou surpresa. Em troca de quê? Meus processos andavam mais rápido. Eu recebia informações sobre a pauta, sobre as decisões que viriam. E as informações sigilosas? Rex desviou os olhos. Às vezes eu precisava, para preparar melhor a defesa. Mentira. A voz de Annelise cortou. O senhor usava para intimidar testemunhas, para pressionar vítimas, para obstruir a justiça. Rex não respondeu. Senhor Donovan, uma mulher quase morreu hoje, por causa de uma informação que o senhor comprou. Eu não sabia que... Não sabia? Ou não se importou? Silêncio. Annelise abriu uma pasta. Tenho aqui lista de 15 processos nos quais o senhor comprou informações. Em 3 deles, testemunhas foram intimidadas. Em 2, houve ameaças diretas. Rex empalideceu ainda mais. Eu posso dar nomes de outros advogados, de outros esquemas. Então dê. E Rex falou. Durante 1 hora. Nomes, datas, valores, casos específicos. Annelise tomava notas. Os investigadores gravavam tudo. Quando terminou, a lista tinha 20 nomes. 20 advogados corruptos, usando o fórum como balcão de negócios. Senhor Donovan, Annelise disse, o senhor acabou de admitir múltiplos crimes. Corrupção ativa, obstrução de justiça, ameaça a testemunhas. Mas eu cooperei. Sim, e isso será considerado. Pelo promotor, pelo juiz que julgar seu caso. E a senhora? Eu estou impedida. Sou testemunha. Ela se levantou. Mas posso dizer uma coisa. O senhor destruiu a confiança das pessoas na justiça. Por ganância. Rex baixou a cabeça. Annelise saiu. Sua beca pesava toneladas.
9 da noite. Annelise ainda estava no gabinete. Papéis espalhados, anotações, listas, 20 advogados, 15 processos comprometidos, centenas de casos suspeitos. Como isso tinha crescido tanto? Como ninguém viu? Ou todos viram e fingiram que não. Porque era mais fácil. Porque confrontar daria trabalho. Porque sempre foi assim. Annelise apoiou a cabeça nas mãos. Seu telefone tocou. Número desconhecido. Ela atendeu. Alô? Juíza Vaughn? Voz feminina. Trêmula. Sim, quem fala? É Sarah. Sarah Jenkins, da medida protetiva. Annelise se endireitou. Sarah, como a senhora está? Eu vi no noticiário. Sobre a Brenda, sobre a investigação. Sim. Pausa. Eu queria agradecer. Annelise sentiu um nó na garganta. Agradecer? Por acreditar em mim. Por fazer alguma coisa. Ninguém nunca fez nada quando eu pedi ajuda antes. Lágrimas queimaram os olhos de Annelise. A senhora não precisa agradecer. Eu só fiz meu trabalho. Não. A senhora fez mais. A senhora se importou. Silêncio emocionado. Sarah, como estão as crianças? Bem, assustadas. Mas bem. O programa nos deu um lugar seguro. Ótimo. E sobre o dinheiro? Os R$ 150 vão ser devolvidos. Sarah começou a chorar. Obrigada. Era o dinheiro da comida deles. Eu sei. E me desculpe. Em nome do fórum, do sistema, de todos nós. A senhora não precisa pedir desculpas. A senhora salvou minha vida. Depois que desligou, Annelise ficou parada, olhando para o telefone. Aquele telefonema, aquela voz agradecida e ainda assustada. Era por isso. Por Sarah. Por todas as Saras. Por cada pessoa que entrava naquele prédio com medo e esperança. Valia a pena. Todo o peso. Toda a solidão. Toda a luta. Valia a pena. Uma semana depois. O fórum estava diferente. Não na estrutura. As paredes continuavam frias. As janelas continuavam estreitas. Mas havia algo no ar. Tensão. Curiosidade. Medo. Annelise caminhava pelos corredores. Sentia os olhares. Os sussurros. Alguns a evitavam. Outros a encaravam com respeito novo. Os jornais tinham estampado tudo. Escândalo de corrupção em fórum estadual. Juíza denuncia esquema de venda de justiça. 20 advogados investigados por corrupção. Annelise entrou na sala de reuniões. Miller estava lá. O administrador. 3 promotores. 2 juízes de outras varas. Juíza Vaughn, Miller disse. Voz formal. Fria. Juiz Miller. Ela se sentou. Vamos direto ao assunto. Um dos promotores disse. A investigação preliminar confirma tudo. Há evidências sólidas de corrupção sistemática. Quantos processos afetados? Estimativa inicial? 300 a 500. Nos últimos 5 anos. Murmúrios ao redor da mesa. Alguns terão que ser reabertos. Outros revisados. Alguns podem até ser anulados. Que medidas estão sendo tomadas? Annelise perguntou. Brenda Hatcher e Rex Donovan estão presos preventivamente. Os outros advogados estão sendo notificados. OAB abriu procedimentos disciplinares. E o fórum? O administrador limpou a garganta. Estamos implementando novos controles. Auditoria mensal, câmeras no cartório, dupla conferência de protocolos. Miller se remexeu na cadeira. Excelência, ele olhou para Annelise. A senhora causou um terremoto aqui. Eu corrigi uma injustiça. A senhora destruiu carreiras. Carreiras construídas em corrupção merecem ser destruídas. Tensão pesada na sala. Miller suspirou. A senhora tem razão. Eu deveria ter visto. Deveria ter agido. Era quase uma desculpa. Annelise assentiu. O que importa agora é consertar, reconstruir a confiança. Como? Tratando cada pessoa que entra aqui como ser humano. Não como número, não como incômodo. Ela olhou ao redor da mesa. Vocês escolheram trabalhar com justiça. Então façam justiça, de verdade.
Silêncio. Depois, um a um, eles assentiriam. 2 semanas depois. Audiência especial. Sala lotada. Um juiz de outra comarca presidia. Garantia de imparcialidade. Brenda Hatcher estava no banco dos réus. Annelise estava no fundo da sala. Observando, o promotor apresentou as provas. Documentos, depoimentos, gravações. O advogado de Brenda tentou argumentar. Minha cliente tem 30 anos de serviço público irrepreensível. Irrepreensível? O promotor interrompeu. Ela extorquiu cidadãos vulneráveis, falsificou documentos, vendeu informações que colocaram vidas em risco. Brenda chorava no banco. O juiz ouviu tudo. Depois analisou os documentos. Senhora Hatcher, levante-se. Brenda se levantou, tremendo. A gravidade dos fatos é incontestável. Abuso de poder, corrupção passiva, falsificação, extorsão. Pausa. Decreto prisão preventiva, sem possibilidade de responder em liberdade. Brenda desabou. Não, por favor. Eu tenho família. As vítimas da senhora também tinham. Ela foi conduzida para fora. Algemada. A sala ficou em silêncio pesado. Annelise viu tudo sem expressão. Não havia alegria ali, nem vingança. Apenas a certeza de que a justiça finalmente tinha sido feita. Ao sair, ela cruzou com Kent no corredor. O oficial parou. Olhou para ela. Excelência. Oficial Kent. Ele hesitou. Eu deveria ter visto. Deveria ter dito algo. Sim, deveria. Kent baixou os olhos. Eu tinha medo. De perder o emprego. De criar problema. Entendo. Mas a senhora não teve medo. Annelise o olhou diretamente. Eu tive. Muito medo. Mas fiz mesmo assim. Kent assentiu devagar. A senhora mudou este lugar. Não, eu apenas acendi a luz. A podridão já estava aqui. Ela passou por ele. Kent ficou parado, pensando. E algo mudou em sua expressão. Um mês depois. Annelise estava no gabinete quando bateram na porta. Entre. Era Sarah, com as 2 crianças. Juíza Vaughn, espero não estar atrapalhando. Não, de forma alguma. Entre, por favor. Sarah entrou. Os meninos se escondiam atrás dela. Eu vim trazer isto. Estendeu um envelope. Dentro, R$ 150. O dinheiro que ela tirou de mim. Eles devolveram. Annelise sorriu. Que bom. E eu vim agradecer, pessoalmente. Não precisa... Preciso sim. Sarah respirou fundo. A medida protetiva foi convertida. De longo prazo. Meu ex não pode mais se aproximar. Ótimo. E o programa me ajudou a conseguir um emprego. Estou recomeçando. Seus olhos brilhavam, não de lágrimas, de esperança. Pela primeira vez em anos eu durmo sem medo. Annelise sentiu o peito apertar. Fico feliz por você, Sarah. Foi por causa da senhora? Não, foi por causa da sua coragem, de procurar ajuda, de não desistir. Sarah sorriu. Depois se curvou. Obrigada, de verdade. Quando saíram, Annelise ficou olhando a porta. Aquele sorriso, aquela esperança. Era por isso que ela tinha se tornado juíza. Não pelo poder, não pelo prestígio, mas por momentos assim, onde uma vida era salva, onde a dignidade era restaurada, onde a justiça era mais que palavra. Era ação. 3 meses depois, Annelise chegou cedo ao fórum, como sempre. Mas o lugar era diferente agora. O saguão tinha novos cartazes, em linguagem simples, em 2 línguas. Você tem direitos, você merece respeito. Atendimento digno é direito seu. Denuncie qualquer abuso. A fila se movia diferente, mais organizada, mais humana. Annelise caminhou até o balcão de vidro. Um rosto conhecido estava lá. Lucas Peterson, o jovem defensor público humilhado no primeiro dia. Agora usava crachá de chefe de cartório temporário. Ele atendia uma jovem advogada negra. Não, doutora. Preencha aqui primeiro, depois assina aqui embaixo. A moça se confundiu. Peterson saiu de trás do vidro. Ficou ao lado dela. Olha,
Linha 3. Seu nome completo. Linha 5. Número da OAB. Apontava com paciência. Entendeu? Aham, obrigada. De nada. Bem-vinda ao fórum, doutora. A moça sorriu. Relaxou os ombros. Annelise assistiu à cena sem ser notada. Aquele gesto simples, aquele respeito básico. Era a verdadeira mudança. Não manchetes, não prisões, mas a forma como as pessoas eram tratadas todo dia. Peterson voltou ao vidro. Viu Annelise. Excelência, bom dia. Bom dia, Dr. Peterson. Como está? Bem, e você? Gostando da nova função? Ele sorriu. Tímido. Gosto, é diferente. Mas eu posso ajudar as pessoas, sabe? De verdade. Eu vi. Você foi gentil com ela. Ah, a doutora nova? É, ela parecia nervosa. Quis ajudar. Annelise assentiu. Continue assim. Pode deixar. Ela se afastou. Caminhou pelo corredor. Ouviu Kent cumprimentar um idoso. Bom dia, senhor. Posso ajudar em algo? Viu uma servidora nova explicando pacientemente um formulário para uma mãe confusa. Sentiu o ar diferente. Mais leve. Menos opressivo. O fórum ainda tinha muito a melhorar. Ainda havia burocracia. Ainda havia demora. Mas a crueldade tinha ido embora. O desprezo tinha sido expulso. E a dignidade tinha voltado. Annelise entrou no gabinete. Pendurou a pasta. Vestiu a beca. Tinha audiências hoje. Como sempre. Mas agora sabia. Sabia que cada caso que ela julgava, cada pessoa que ela ouvia, cada decisão que ela tomava, fazia diferença real, mudava vidas, restaurava a esperança. Ela olhou pela janela. O sol subia sobre o prédio velho, iluminando as paredes escuras, aquecendo as pedras frias. Annelise sorriu. Pequeno, mas genuíno. Valeu a pena, ela disse baixo, e foi trabalhar.